Abram as suas Bíblias na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo de número 4. Nós vamos estar estudando hoje 8 versículos dessa carta, permitindo o Senhor, a não ser que o assunto renda, e tem grandes possibilidades do assunto render, e a gente precise interromper e continuar na próxima semana, mas da forma como eu pretendo conduzir o estudo, se Deus me der essa graça, a gente vai concluir o capítulo 4 em 3 terças-feiras, falando hoje sobre a santificação e a pureza sexual do cristão, falando na próxima terça-feira a respeito do amor fraternal e falando na outra terça-feira da volta do Senhor Jesus, falando um pouco a respeito do arrebatamento da igreja. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 1, todos os irmãos encontraram? Amém. A Escritura Sagrada diz assim: quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver, a fim de agradar a Deus. E de fato, assim vocês estão procedendo. Agora, lhes pedimos e exortamos no Senhor Jesus que cresçam nisso cada vez mais. Meus irmãos, o capítulo 4 da carta aos Tessalonicenses vai começar uma das formas preferidas de Paulo em escrever, que é, após trazer informações históricas do motivo pelo qual a carta está sendo escrita, ele trazer uma extensa exortação, ora doutrinária, ora ética, aos leitores da carta. A partir do capítulo 4, verso 1, Paulo vai começar a sua sessão de exortação na carta, e a exortação é bastante extensa, e ele abrange uma série de assuntos a partir desse momento aqui da epístola. Nós observamos aqui que ele vai despertar os seus leitores sobre a necessidade de viver uma vida para agradar a Deus. Quantos querem agradar a Deus aqui? Sinceramente. Então ele faz essa instrução, ele diz: já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus. E de fato, assim vocês estão procedendo. É muito interessante você observar que Paulo faz um elogio a esses crentes, dizendo que as instruções que ele está transmitindo para eles já é um reflexo da vida que eles estavam vivendo. E ele então insiste nesse assunto, dizendo: olha, é muito bom que vocês estão fazendo o que é certo. Isso é ótimo, isso é louvável. Só que agora vocês devem crescer nisso cada vez mais. Meus irmãos, todos nós que servimos a Deus temos sempre a possibilidade de crescer um pouco mais na fé. Você nunca vai chegar num momento na sua fé no Senhor Jesus que você já sabe tudo, que você já está plenamente amadurecido, que você já está totalmente independente de receber uma orientação, de ouvir um conselho e até de ouvir uma exortação. Então todos nós precisamos crescer cada vez mais na nossa devoção, na nossa fé no Senhor Jesus. E isso, meus irmãos, reflete no principal assunto que nós vamos ter na epístola agora: a santificação pessoal de cada um dos crentes. Todos nós precisamos ser santificados para o Senhor. A salvação que nós recebemos foi dada de graça para a gente. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 2 e o verso de número 8. Nós fomos chamados por Deus para a santificação, mas a salvação não é resultado da santificação. Pelo contrário, nós nos santificamos porque nós fomos salvos. É um dos aspectos da salvação. Mas a salvação que nós recebemos foi dada unicamente pela graça do Senhor Jesus, porque Ele demonstrou misericórdia a nosso respeito. Num ato soberano, num ato de misericórdia, Ele decidiu salvar pessoas através da fé no Senhor Jesus. Efésios capítulo 2 e verso 8. Quem encontrou, lê para a gente em alto e bom som. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Quantos aqui podem agradecer a Deus que foram salvos pela graça? Então é a graça que nos salva. Se Deus nos salvasse pelo mérito, nenhum de nós seria salvo.
nenhum de nós atingiria o padrão necessário para agradar a Deus. Por isso Cristo morreu na cruz por nossos pecados, ressuscitou para nossa justificação e nos deu de graça a vida eterna. Essa graça, contudo, não é uma graça irresponsável. Se a graça simplesmente nos salvasse da condenação, mas não nos salvasse da influência do pecado, essa graça seria uma desgraça, porque ela não entregaria aquilo que Deus promete através da salvação. Então a mesma graça que salva o crente é a graça que educa o crente a viver em novidade de vida. Ainda em Efésios capítulo 2, olha o que está escrito no versículo de número 10. Então, se você de fato foi salvo pelo Senhor, e essa é uma pergunta que você deve fazer a si próprio: eu realmente fui salvo? A salvação vai produzir em você esse desejo, esse sentimento. Quem encontrou o verso 10, lê para a gente em alto e bom som. Porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Muito bom. Então, por um lado, um pensamento fundamental e cardeal do cristianismo: você é salvo por Cristo, somente por Cristo, por ninguém mais além de Jesus Cristo. Cristo é o teu Salvador. Ele não é o teu doutrinador, Ele não é o seu reformador, Ele não é o seu transformador, Ele é o seu Salvador. Se Ele é o Salvador, é porque não existe nada que você faça que salve você mesmo. Você precisa que Ele desça do céu como Ele fez, mergulhe nesse mundo aqui tão cheio de pecado e te resgate com o braço forte das garras do Satanás. Isso Ele fez ao morrer na cruz por todos nós. Você é agradecido a Ele por isso? Então a nossa salvação é totalmente mérito de Jesus. Você não participa disso. Por outro lado, se você de fato foi salvo, a salvação vai causar um efeito visível em você: a santificação, a necessidade interior que você passará a sentir uma vez salvo, de viver uma vida para a glória de Deus, de viver uma vida que agrada a Deus. O crente deve progredir diariamente nisso. O apóstolo Paulo, ainda falando a respeito dessa questão, a graça que salva é a mesma graça que educa para a santidade. Em Tito capítulo 2, o verso 11 e o verso 12, a gente vai perceber que Paulo ele consegue fazer essa distinção claramente. Essa graça vai nos salvar da nossa condenação, mas ela também vai nos salvar do poder influenciador do pecado, para que a gente viva em santidade, viva em novidade de vida. Tito capítulo 2, verso 11 e verso 12, os dois aspectos da graça, a graça salvadora e a graça santificadora. Algum irmão, leia para a gente em alto e bom som. Pois a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Ela nos ensina a abandonar a impiedade e as paixões mundanas, para que vivamos neste presente século sóbrio, justo e piedosamente. Louvado seja Deus. Quantos são salvos pela graça? Que adorem o nome do Senhor Jesus. Agora, quantos estão sendo educados pela graça a viver em santidade? Levante a mão bem alta e glorifique o nome de Jesus. Então existem esses dois aspectos. Se nós ignoramos esses aspectos, a gente vai chegar em dois erros que vão destruir o nosso cristianismo. Se a gente impede que a graça seja graça, uma graça que salva o pecador, e a gente tente contribuir com a salvação, não. Eu sou salvo porque eu dou o dízimo. Eu sou salvo porque eu não perco o culto. Eu sou salvo porque eu uso as roupas certas. Se você entra por esse caminho, você trocou a graça pelo legalismo. Você quer se salvar e não tem jeito. Ou Jesus é o teu único e suficiente Salvador, ou você não é salvo ainda. Ou você abre mão de qualquer tentativa de ajudar Deus a te salvar, ou você não entendeu o Evangelho ainda. Você precisa falar para Deus com sinceridade: Pai, minhas obras não me salvam, a minha bondade não me salva, não há perfeição moral em mim que me torne agradável a Ti. Eu estou aqui por causa de Jesus, permaneço de pé por causa de Jesus, e se eu chegar no seu dia, é unicamente por causa do Senhor Jesus. Isso é graça. Glória a Deus. Se você tenta se salvar fora disso, você entrou no caminho do legalismo. O legalismo nos priva da graça de Deus. Por outro lado, nós temos o outro caminho que é tão perigoso quanto
Um caminho que teologicamente se chama antinomianismo, que é o fato de que, pensando que a graça é uma desculpa para o pecado, a gente vive como se não existissem valores e padrões morais a serem observados. Então a gente peca, e fala: Deus vai me perdoar, eu vou pecando. Não. Se você tem esse sentimento, você não foi salvo ainda. Você continua nos seus próprios pecados. Porque quem foi salvo pela graça vai ser educado pela graça para viver em novidade de vida. Glória a Deus. Quantos aqui se recordam qual foi a primeira sensação que você teve quando de fato Jesus entrou na sua vida? Você passou a ficar preocupado. Você mudou a maneira de falar. Ninguém te obrigou a isso. Você mudou a forma como você se relacionava com as pessoas e ninguém te obrigou a isso. Você passou a gostar de vir para a igreja e ninguém te obrigou a isso. O que é isso? A graça que salva, educa. Agora, se você diz que aceitou Jesus, né? Um termo que a gente tem que pensar ele com muito cuidado teologicamente. Mas você, para vir na igreja, é um parto duríssimo. Para ler a Bíblia é um sofrimento. Para orar é uma prova. Não se compromete, não quer saber de santidade da vida. Querido, salvo você não é ainda. Deixa Jesus entrar no seu coração e transformar você. Não confunda uma coisa com a outra. Não reduza a religião a um naturalismo bobo. Eu faço algo e Deus fez outra coisa. Não. Quando Deus salva, Ele salva. E quando Ele salva, Ele transforma aqueles que Ele salvou. Muitas pessoas têm uma dificuldade para entrar no caminho da santificação, porque de fato ainda não tiveram um encontro pessoal e transformador com o Senhor Jesus. Então a santificação ela é necessária na nossa experiência de vida. É ela que autentica que de fato nós já vivenciamos a experiência da salvação. Amém, meus irmãos? Amém. Versículo número 2 de 1 Tessalonicenses, nós vemos Paulo dando a continuidade no seu pensamento. Ele diz assim: porque vocês conhecem os mandamentos que lhes demos pela autoridade do Senhor Jesus. Então, dentro do cristianismo, existem mandamentos que devem ser observados. Nós não observamos esses mandamentos para sermos salvos. Nós observamos esses mandamentos porque somos salvos. Então, a nossa maneira de retribuir a Deus a graciosidade da salvação é obedecendo fielmente a sua palavra, procurando viver de acordo com os seus princípios. Então a nossa fé não é uma fé de pode ou não pode. Não reduz o cristianismo a uma lista de posso fazer e não posso fazer. O cristianismo é uma religião que nos leva a um relacionamento pessoal com Deus. Nós passamos a nos relacionar com Ele. Ele é o nosso Pai Celestial agora. Eu converso com Ele, Ele conversa comigo. Eu falo com Ele e Ele ouve a minha oração e me ajuda. Aleluia! E nesse relacionamento, a presença dEle vai paulatinamente me transformando. Alguém aqui já foi transformado pela amizade com alguém? Quem já teve essa experiência já? Você começou a amizade com uma pessoa e essa pessoa transformou você em alguém melhor. Quem já passou por isso já? Eu poderia citar tantas pessoas que me influenciaram para o bem. E Deus faz isso com a gente. Quanto mais a gente passa com Ele, mais Ele vai nos transformando de glória em glória. O hábito de falar com Deus muda o nosso jeito de nos relacionarmos com as pessoas. Você pode perceber os momentos que você está mais entregue a Deus em oração, na dependência, no jejum, é o momento que você está mais generoso, mais bondoso, de mais fino trato. Agora o momento que você está mais relaxado na sua vida cristã é o momento que você está arisco, que você está bravo, que você está irritado. Então quando a gente está longe de Jesus, o que a gente tem de pior aparece. Mas quando a gente está perto de Jesus, a presença dele fica evidente na nossa vida. Então, dentro da nossa fé, Paulo aqui está falando, eu transmiti mandamentos para vocês. E nós precisamos, enquanto cristãos, entender que na igreja nós receberemos mandamentos também. Receberemos instruções. Quantos aqui gostam de receber instrução na igreja? Dá uma glória a Deus aí, bem alto. E quando a instrução é meio forte? Glória a Deus. Você gosta também? Quando o chicote estrala? O chicote vai estralar daqui a pouco.
Você vai continuar dando glória a Deus, dando aleluia, porque às vezes o pastor é bom quando a palavra é mansa, não é? Mas é um culto que nem aquele da última Santa Ceia, de vez em quando é necessário, né, meus irmãos? A gente tem que falar, porque a igreja é um local de ordem, e aqui nós transmitimos mandamentos pela autoridade do Senhor Jesus. E falando a respeito de mandamentos, a gente vai chegar num dos assuntos mais importantes aqui dessa epístola. Versículo de número 3, abra sua Bíblia aí. Aperta o cinto, segura no banco, porque eu vou precisar trabalhar alguns assuntos com os irmãos aqui. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. 2 pontos. Abstenham-se da imoralidade sexual. Então Deus tem um desejo de que nós sejamos santificados. E uma das facetas da santificação é uma ética sexual cristã, bíblica, segundo os padrões morais da Escritura. Mas antes de eu chegar nessa segunda etapa aqui, vamos tentar entender o que é santificação. O que é santificação, meus irmãos? O que é santificação? Que negócio é esse? A gente canta, eu quero ser santo. A gente fala que se não for santo não vai subir. Mas a gente sabe o que é ser santo? O que significa santificação? Que negócio é esse? A santificação é a nossa separação espiritual para Deus, que é obtida quando somos regenerados pelo Espírito na conversão. A santificação começa no momento que você tem o Espírito Santo morando dentro de você, o momento que pela experiência da conversão você é regenerado para uma nova vida. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 1 e o verso de número 1. Então a santificação, ela começa com a nossa união com Cristo. E ela é uma experiência que nos torna definitivamente santos, embora não completamente santos. Primeiros Coríntios capítulo 1 e verso 30. Então a minha santificação, primariamente, não é o que eu faço, é com quem eu estou. Se eu estou unido àquele que é santo, eu sou santo para a glória do nome dele. 1 Coríntios capítulo 1, verso 30. Quem achou, lê para a gente em alto e bom som. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção. Marca na sua Bíblia a palavra santificação aí, por favor. Você que é estudante da Bíblia, circule a palavra santificação. Paulo está afirmando que Cristo é a santificação da igreja, do cristão. Então, quantos estão unidos a Cristo aqui nessa noite? Glória a Deus. Você não sabe se você está unido a Cristo ou não? Quantos estão unidos a Cristo aqui nessa noite? Se você está unido a Cristo, você é santo. Então a gente tem uma fala do mundo quando a gente está irritado com alguém: ah, o Wesley não é santo coisa nenhuma. Nunca fale isso no âmbito religioso, na igreja. Você está cometendo um pecado gravíssimo falando isso. Você está falando que a presença de Cristo na vida dele não foi suficiente para santificá-lo. Então cuidado, ele pode ser imaturo por um momento, desleixado por outro e relaxado em outro. Mas a partir do momento que eu estou unido com Cristo, eu já sou santo por causa de Jesus Cristo. Cristo é a minha santificação. Quantos podem adorar o Senhor Jesus por essa certeza? Então, esse é o primeiro aspecto da santificação. A santificação cristã tem 3 aspectos. Nós chamamos esse aspecto de santificação posicional. Antes nós éramos pecadores, condenados ao inferno, mas agora nós somos filhos de Deus perdoados, unidos a Cristo. Então, posicionalmente, eu saí do reino das trevas e eu fui trazido agora para o reino de Cristo. Eu fui santificado posicionalmente. Abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 1 e o verso de número 13. Paulo descreve a santificação posicional com uma clareza nesse verso. É um dos meus versos favoritos da Bíblia. Colossenses capítulo 1, verso 13.
Todos os irmãos encontraram? Muitos irmãos estão procurando ainda. Colossenses está depois de Gênesis e antes de Apocalipse. Está na Bíblia. Mais precisamente depois de Filipenses e antes de 1 aos Tessalonicenses. Quem achou, lê para a gente em alto e bom som. Espírito Santo. Ele nos libertou do império das trevas. Aleluia. E Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Você foi transportado. Você não é treva mais. Você é do reino. Você é do Filho de Deus agora. Aleluia. Então, posicionalmente, você foi santificado pela sua união com Cristo. Você pode agradecer a Deus por isso? Que coisa boa saber que Cristo fez essa obra em nós. Então a santificação primariamente não é o que eu faço, mas é o que Cristo fez em mim e o que Ele está fazendo em mim. A santificação tem um segundo aspecto que boa parte de vocês está vivendo agora, nesse exato instante, que nós chamamos de santificação progressiva. Então eu já fui tirado das trevas e eu já fui colocado numa terra que é muito fértil, que é o reino de Deus. E agora eu vou paulatinamente sendo transformado pelo Senhor a cada momento, a cada dia, de glória em glória. Abra sua Bíblia em João capítulo 17 e o verso de número 17. A partir do momento que eu tomo conhecimento do Evangelho, da vontade de Deus, Deus usará a sua palavra para me levar a experimentar a santificação progressiva. Louvado seja o nome de Jesus. João 17, verso 17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Você está sendo santificado na verdade. Aleluia! A cada momento que você é confrontado pela palavra de Deus e você corrige o seu rumo, a sua jornada espiritual, você se torna um pouco mais santo para a glória do nome do Senhor Jesus. Então, por um lado, Deus está fazendo isso em você, porque a palavra é dele, o confronto vem dele, o interesse é dele de santificar você. Mas por um outro lado, você tem uma ação passiva nesse processo, porque a partir do momento que você dá ouvidos, você corrige o seu rumo para glorificar a Deus. Aleluia. Então essa é a santificação progressiva. Importante a gente notar, meus irmãos, que essa santificação progressiva, ela acontece conosco em diferentes tempos. Alguns irmãos rapidamente abandonam uma série de pecados e outros irmãos são mais devagarzinho. É que nem na cozinha. Quando eu resolvo fazer o papel de bom marido e lavar a louça, né, irmã? Faz algum tempo que eu não faço, né, amor? Vou melhorar, prometo, em nome de Jesus. Eu demoro mais ou menos 1 hora, irmão Levi, para lavar a louça assim, nossa, 5 dos 3. A irmã entra em 5 minutos. Então, pessoas diferentes têm tempos diferentes. Algumas pessoas, pela vocação, pelo chamado, pela proporção da entrega, vão ter uma santificação progressiva mais rápida. Outras pessoas, contudo, vão ter uma santificação progressiva mais lenta. E aqui reside o maior desafio nosso: sermos tolerantes com aqueles que são mais fracos e não nos acharmos melhores por andarmos mais rápido que os demais. Esse é o maior desafio nosso na igreja. Porque alguns irmãos, pela graça de Deus, se libertam tão rápido das coisas e às vezes se esquecem de onde caíram, de onde foram tirados, e ficam arrogantes. Onde já se viu? Você ainda está fazendo isso? E fica uma arrogância. Era pecador também, foi resgatado pela graça também, mas fica orgulhoso, fica arrogante. Não, com os irmãos a gente tem tolerância. Irmão, isso não está certo. Eu vou orar para você melhorar, e eu vou, com a graça de Deus, te ajudar, mas eu não sou melhor do que você, eu estou debaixo da mesma graça. Porque senão, irmãos, a gente fica com moralismo diabólico na igreja. Isso aqui que deveria ser uma casa de misericórdia vira um tribunal, onde as pessoas vão julgando umas às outras. E de repente o que deveria ser um ambiente harmonioso, de paz, de encorajamento, de acolhimento, de crescimento,
vira uma comunidade beata, que um quer ser mais santo que o outro. E aí não dá certo. Nós precisamos ter a consciência que o que alcançamos, alcançamos pela graça do Senhor Jesus Cristo. Isso não dá direito para a gente se julgar superior a ninguém. Pelo contrário, quanto mais eu cresço, mais humilde eu fico. Quanto mais santo eu estou, mais dependente eu fico. Quando você está muito santificado, você fica soberbo. Pelo contrário, aí que você vai ficar mais humilde. Eu sei que é Ele somente que está fazendo isso. A glória dele somente. E eu estou de pé unicamente porque Ele tem tido misericórdia na minha vida. Amém, meus irmãos? Essa pessoa bonita que está do seu lado, eu não sou melhor do que você. E nunca você. O melhor aqui é Jesus Cristo. E somente Jesus Cristo. A santificação progressiva vai durar a vida inteira. Viu, irmãos? A vida toda você vai passar pela santificação progressiva. Até que você vai chegar no momento em que você alcançará a estatura de varão perfeito. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 15, do verso 51 ao verso 53. Chegará um momento que esse processo de santificação vai ser terminado na nossa vida. E quando isso acontecer, nós vamos receber um corpo glorificado, preparado para a eternidade, para nós passarmos todas as eras futuras junto a Deus, ao lado do Senhor. 1 Coríntios capítulo 15, do verso 51 ao 53. Quem achou, lê para a gente. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, antes a última trombeta. Porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que é isto que é mortal se revista da imortalidade. Louvado seja Deus. A santificação progressiva é uma obra de Deus em nós. E quando essa obra for concluída, no evento iminente da volta do Senhor Jesus, isso que é corruptível, essa nossa carne propensa ao pecado, vai ser revestido de incorruptibilidade, um corpo glorificado que já não envelhece, não adoece, não tem inclinação alguma para o pecado. Quando isso acontecer, nós chamamos isso da glorificação do nosso corpo. Nós estaremos plenamente santificados. Os teólogos dão diversos nomes a isso: santificação completa, santificação plena, santificação final, não importa o nome, mas é o momento em que o trabalho de Deus termina e nós estaremos prontos para estarmos para sempre com Ele, por todas as eras futuras. Aleluia! Quantos têm essa esperança que adoram o nome dele, Senhor? Dentro disso, já que Ele está fazendo isso em nós, um dos aspectos que nós temos que observar na nossa santificação é o nosso cuidado com a nossa pureza sexual. O verso 3 que eu li diz assim: a vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual. Dentro desse contexto de 1 Tessalonicenses 4, um dos aspectos da santificação é a pureza sexual. Os crentes, eles têm que viver em contraste com o mundo, meus irmãos. A gente observa o mundo, a gente assusta, porque todos aqueles valores judaico-cristãos que a sociedade ocidental foi edificada com respeito ao matrimônio, com respeito à pureza, com respeito à estabilidade da família, se dissolveram. Hoje você casa pensando em separar. E hoje você tem vida de casado sendo solteiro. Então isso é um reflexo da sociedade. E a gente não está aqui para tentar mudar isso na sociedade. Mas a gente que é da fé, a gente precisa trabalhar para que o rebanho de Cristo mantenha um padrão ético-sexual diferenciado daquele que é encontrado na sociedade. Então é diferente. O termo aqui para imoralidade sexual é o termo porneia, da onde deriva a palavra muito conhecida na língua portuguesa, pornografia. Então ele se refere no grego a qualquer tipo de atividade de cunho sexual fora do padrão moral estabelecido por Deus, que é a intimidade sexual dentro do matrimônio. Qualquer coisa que aconteça de cunho sexual fora do matrimônio é pecado, segundo a Escritura Sagrada.
E nós precisamos, com a graça de Cristo, nos abster disso. O fato é que a gente tem uma tendência a interpretar isso de duas formas diferentes só. A primeira, pensando aqui nos jovens, fornicação. E a segunda, pensando nos casados, o adultério. Só que vai muito além disso. E é nesse ponto que a gente precisa reavaliar um pouco os nossos valores, para não sermos levados, meus irmãos, com esse ritmo desenfreado que a sociedade tem conduzido esse aspecto, e daqui a pouco a gente achar natural aquilo que Deus odeia. Então, por exemplo, vamos falar de alguns comportamentos novos, comportamentos sociais novos que se encaixam na porneia. Por exemplo, o tal do ficar. Não é? Quem conhece essa história de ficar? Os papais sabem o que é isso? O que é ficar? Alguns de vocês ficaram. Eu sei. É normal. Quando a gente era de fora, a gente fazia isso. Então, o que é ficar? Você encontra uma pessoa numa festinha, na escola, no recreio, numa balada, e você beija ela a noite inteira. Você examina o corpo dela a noite inteira. Dependendo como for, você vai até além. E no outro dia, você nem liga para ela passar tempo com ela tarde. É o ficar. Irmãos, é pecado. Você está usando alguém para se satisfazer, e você está oferecendo o seu corpo para que alguém pecaminosamente se satisfaça. O meu corpo, o seu corpo, crente, é templo do Espírito Santo de Deus. Não é instrumento para o pecado. Deus mora aqui dentro. Isso aqui tem que ser santificado para o louvor da glória dele. Aleluia. Mas a gente vai, vamos ficar. Não, é só uns beijinhos. É só dar. Não, nada disso. Nada disso. As coisas que sucedem o beijo começam com o beijo. Então você vai aceitar isso? É porneia, é pecado. Adolescentes queridos que estão aqui, fujam da ficada. Ou vai ficando. Aí quando Jesus voltar, vocês vão ficar. Porque quem faz isso deliberadamente demonstra que não se converteu ainda. Porque quem se converteu tem temor de Deus. Não, eu vou honrar aquele que morreu na cruz do Calvário por mim. Eu não vou me enamorar com aquilo que matou Jesus. Pecado é pecado, cristão é cristão. Pecado para lá e eu para cá. Eu posso até falhar por uma fraqueza, mas eu não vou rolar na lama. Eu vou buscar ajuda, eu vou melhorar para a glória do nome de Jesus. Porneia, pecado. Jovens agora, uns namoros complicados. O moço agora que namora sentando na cama da namorada. Vai namorar e senta na cama e fica de agarrar em cima da cama, gente. E fica lá. Peraí. Cadê o pai? Cadê a mãe? Para falar não, aqui dentro a gente vai obedecer a palavra de Deus. Glória a Deus. Cadê o cavalheirismo? Não. Passeando sozinho, o calcinho para baixo. Saindo e voltando de madrugada. Não, meus irmãos. Aqui tem procedimento, aqui tem doutrina. Nós não aceitamos isso. Namorado crente tem hora para chegar em casa. Entrega a moça para os pais e fala: não fiz nada, porque eu tenho temor de Deus, eu vou honrar teu casamento. Não, sai. Sabe Deus quando volta, se volta. Namorado crente dormindo na casa da namorada o final de semana inteiro. Vai na sexta-noite e volta na segunda da manhã. Isso é pecado. Se você está fazendo isso, precisa se acertar. Deus. Não tem glória nessa hora, não, meus irmãos. Isso é porneia. Esse é um tipo de comportamento de cunho sexual que desonra a Deus. Estamos embaralhando as coisas. Estamos começando a tolerar. E namora é um namoro pentecostal. É confusão de línguas, imposição de mão, libertação de roupa. Não é? E Deus está vendo tudo isso. Aleluia. O resultado disso são casamentos que se desfazem.
Casamentos que não progridem, porque não tiveram fundamentos sólidos de separação, de santificação, de conversa. Namoro é para conversar bastante. Então, namoro com crente é muita conversa, pouco abraço, quase nenhum beijo. Mas pode deixar, vai com calma. Pisa no freio um pouco. Agora, irmão, você encontra alguns crentes agarrados que você fala: meu Deus, eu não posso te dar, porque você para. Parece cachorro brigando. E o testemunho nosso, enquanto cristãos? A gente vai imitar o mundo? Não vamos apertar, porque senão nem o jovem, nem o adolescente fica. Se for crente, vai ficar, porque Deus conserva a sua igreja. Se sair por causa da instrução, é porque não se converteu ainda. É uma bagunça aí, só Jesus. Só Jesus. Jovens, adolescentes, irmãos, em grupos do WhatsApp para compartilhar pornografia. O celular do irmão tem senha, porque se a esposa pegar, é divórcio, ela acerta. Aleluia. Pode não, irmão. Sua esposa tem que saber o que você está fazendo no seu celular. Não é? Tem que saber. A minha esposa sabe assim no meu celular. Meu Facebook, ela tem o celular dela. Minhas conversas, ela vê todas. Não temos o que esconder. Nós somos um. Agora, irmão, põe 100, irmão, 4, 5, 10 de desespero, porque ele sabe que se abrir o verdinho lá, a casa cai. Não coloca a coisa má diante dos seus olhos, irmão. Não coloca, não. Não joga fora o legado, irmãos. A imoralidade sexual dissolve famílias. Deus não destrói uma família para formar outra. Deus não é assim. Dissolve famílias, esmiuça a alma das pessoas. Uma pessoa que cai na imoralidade sexual, ela é perdoada por Deus, mas ela nunca mais tem a mesma honra diante da igreja. Aquilo fica marcado para o resto da vida. Perde autoridade com os filhos. Perde a confiança do cônjuge. Como é que fica? Por que você vai entrar por esse caminho? Por esse ciclo, por essa escravidão? Deus tem coisa melhor para você nessa noite. Esta é a vontade de Deus para nós, a nossa santificação. Que a gente se abstenha da imoralidade sexual. Verso de número 4 e verso de número 5. Essa é a instrução bíblica que nós precisamos observar debaixo da graça de Deus e pelo poder do Espírito Santo. Cada um saiba controlar o próprio corpo de maneira santa e honrosa, não com a paixão de desejo desenfreado, como os pagãos que desconhecem a Deus. Há duas situações aqui, dois tipos de pessoas para Paulo: o cristão e o pagão que desconhece a Deus. O cristão, ele procura, ele luta, ele batalha, ele se esforça para controlar o próprio corpo de maneira santa, de maneira honrosa. Então ele tem inclinação para o pecado porque ele é humano, mas ele fala: não, eu tenho uma aliança com Deus. Eu tenho uma aliança com a minha esposa, com o meu esposo. Eu não vou quebrar essa aliança. Eu vou honrar aquele que morreu na cruz do Calvário por mim. Eu vou fazer a minha parte. Então esse é o procedimento daquele que está na graça de Deus, que foi regenerado. Ele luta para controlar o próprio corpo de maneira santa, na santidade prevista na Bíblia, nas instruções morais que a Bíblia tem, e de maneira honrosa, para não causar escândalo e mau testemunho. Ele evita o desejo desenfreado. Esse é o caminho de Deus, irmãos. Sociedade pode mudar o conceito de família. Família é o que a Bíblia ensina. A sociedade pode tolerar algumas coisas. A igreja aceita o que a Bíblia ensina. Lá fora está todo mundo fazendo. Vai para fora. Aqui dentro a gente não vai fazer para o louvor da glória de Deus.
deixar que o temor de Deus inunde o nosso coração para controlarmos o corpo. Termos o nosso vaso em santificação e honra para a glória do nome de Jesus. Precisamos disso. Um dos frutos do Espírito, um dos aspectos do fruto do Espírito, porque é um só, é o domínio próprio. Se você nasceu de novo, o Espírito Santo mora em você, você passa a ter poder para dizer não ao pecado. Enquanto você não é regenerado, você é escravo do pecado. Mas agora que você está em Cristo, você é livre para dizer não ao pecado. Porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu não quero falar de uma forma moralista, como se eu fosse melhor do que você. Eu não sou. Eu preciso vigiar 25 horas por dia, porque eu tenho uma posição para zelar, uma família para honrar e um Deus que me salvou, que eu devo honrar até o final da minha vida. Mas eu digo para você, como um companheiro de jornada, é possível se separar, é possível vencer, é possível se guardar, e Deus quer dar essa graça para você nessa noite. Agora você precisa conscientizar-se de que esse procedimento tem privado você do seu crescimento espiritual, tem frustrado o seu avanço em Cristo. E ele pode identificar em última instância que você ainda não nasceu de novo, não converteu-se ainda, e precisa deixar que Cristo transforme o seu coração de uma vez por todas. Verso de número 6, 1 Tessalonicenses 4. Nesse assunto da santificação, da imoralidade sexual, é um contexto só. Ninguém prejudique a seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhes dissemos e asseguramos. Dentro desse contexto, o que é prejudicar o irmão ou se aproveitar dele? É quando você procura satisfação sexual com uma pessoa que não é sua. É o homem que procura a mulher, o amigo do irmão. É o adultério. Então não prejudique o seu irmão. Deus te deu uma esposa, ela é a sua companheira até o final, para a glória do nome de Jesus. Agora tem uns irmãos que ficam vendo a grama do outro, pastor Geraldo. É casado já, tem uma boa esposa, uma esposa crente, mas ele está de olho na esposa do irmão. Jesus quer ungir seus olhos nessa noite. Aleluia, glória a Deus. Você só pode ter olhos para a sua, para ninguém mais. Irmã, olhando para o marido da outra. Também rapaz, só Jesus. Mas irmã, o marido ela não abraça, não beija. Mas o irmão, pai de Senhor, agarra no pescoço e beija. Que negócio estranho é esse? Não é? O marido chama ele de tudo quanto é nome de bicho diferente. E o irmão, ai amado, querido, ai homem de Deus. Coisa feia. Amado é o teu marido. Homem de Deus é o teu marido. Querido é o teu marido. Para de olhar para a grama do vizinho. Deus te deu quintal. Cuide do seu quintal para a glória do nome de Jesus. Que negócio estranho, meus irmãos. Nós chegamos num tempo que a quantidade de divórcios na igreja está igual no mundo. Para nossa vergonha. Nós podemos mudar isso, orando, sendo fiéis a Deus, lutando com todas as nossas forças. Falo respeitosamente para aqueles irmãos que enfrentaram o divórcio involuntariamente. Não quero chocá-los, nem agredi-los com a minha palavra, mas eu preciso, enquanto ministro, orientar a igreja que está sobre a minha responsabilidade. Então eu entendo que há divórcios e divórcios. Agora, separar porque não gosta das mesmas coisas. Separar porque deixa a toalha molhada em cima da cama. Separar porque não faz a mistura que eu gosto. Você teve o namoro inteiro para descobrir isso. Não jogue fora o que Deus deu para você, o que você jurou no altar que você respeitaria por motivos fúteis. A oração pode mudar a tua família, pode mudar o teu lar.
tenhamos essa responsabilidade, para nós não desconstruirmos a coisa mais bela que Deus fez, que foi a família. Essa unidade central da sociedade humana, que garante a perpetuidade da espécie humana, que garante a estabilidade da sociedade. Não vamos destruir isso, porque se nós fizermos isso, está aqui escrito que vai acontecer com a gente. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhes dissemos e asseguramos. Quantos querem ser castigados por Deus aqui? Dando glória a Deus bem alto. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então não cai nas mãos de Deus para juízo, mas cai nas mãos de Deus pela graça, que te acolhe, que te abraça, que te perdoa, trilhando os ensinamentos que Ele deixou para a gente na palavra. Amém, meus irmãos? Jovens, a gente vai viver sem namoro pentecostal em nome de Jesus? Amém? Deu glória a Deus aí ou não? Ixi. Até medo agora. Adolescentes, a gente vai se guardar das ficadas em nome de Jesus? Amém? Amém, adolescentes? Ficada da disciplina, viu? Irmãos, a gente vai olhar só para o quintal, vai parar de olhar para a grama do vizinho. Amém, meus irmãos? Foi o que a Bíblia ensina. Louvado seja o nome de Jesus. Verso 7 e verso 8 para a gente terminar. O meu horário já deu. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Outro extremo. Veja o primeiro extremo. Pagãos que não conhecem a Deus e a igreja. Segundo aqui, impureza e santidade. Quem é pagão que desconhece a Deus, que não é salvo, ele quer a impureza, ele quer o pecado, ele quer aquilo que não glorifica a Deus. Mas a igreja de Jesus Cristo, que pertence a Ele, que foi comprada pelo seu sangue derramado na cruz, ela almeja santificação, ela deseja separar-se, e ainda que tropece, nós pecamos porque vivemos, mas não vivemos no pecado. A gente tropeça eventualmente para aprender com o erro e se levantar mais forte. O crente pode até pisar na lama, mas ele não rola na lama. Ele prefere a santidade, ele prefere o céu. Então existe esse contraste. Então o que nós estamos buscando, irmãos? A impureza ou a santidade? Portanto, verso número 7, verso 8. Aquele que rejeita essas coisas, que coisas? Os princípios para uma santificação pessoal, não está rejeitando o homem, mas a Deus, que lhes dá o seu Espírito Santo. Você pode até falar, o pastor Sérgio está careta hoje. Estou mesmo. Nova Jerusalém é quadrada, e para entrar lá tem que ser quadrada também, para a glória do nome de Jesus. O pastor está meio careta hoje. Estou caretinha, para a glória do nome de Jesus. Isso não é para mim. Você pode rejeitar. A igreja não é coercitiva. Eu não vou obrigar você a fazer alguma coisa. Eu não tenho esse poder. O pastor não foi chamado para isso. O pastor apacenta. Mas eu preciso te instruir que ao rejeitar a doutrina de Cristo, você não está rejeitando o homem que está te ensinando. Você está rejeitando a Deus, que dá o seu Espírito de forma livre para nós. Então, se você deseja uma vida plena, uma vida de graça, uma vida de crescimento espiritual, troque a impureza pela santidade nessa noite. Decida firmemente fazer aquilo que glorifica a Deus. Decida firmemente trocar aquilo que desagrada a Deus, que às vezes entrou na sua vida, está lá, está te atrapalhando e você não está percebendo, por aquilo que vai enriquecer a sua caminhada espiritual, para a glória do nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Fiquemos de pé em nome do Senhor Jesus.